Fala galera, Monkin por aí, diretamente do Hacktal, no meio do coreto da praça. Legal, né? Tá legal, tá legal. Eu sou Eduardo, sou fundador e CEO da Monkin. Estamos aqui em mais um episódio direto de algum evento pelo Brasil, agora aqui no Hacktal. Se vocês puderem se apresentar, estou com dois super convidados aqui, começando pelo Luiz. Prazer, eu sou Luiz Gustavo Neves, sou cofundador e co-CEO da Stop Club. A Stop Club é uma plataforma que ajuda motoristas de aplicativo e entregadores a terem um resultado financeiro melhor e a trabalhar com mais segurança. Meu nome é Bruno Teixeira, eu sou um dos fundadores da Raio Capital. Nós somos uma gestora de Venture Capital do Rio de Janeiro e investidores da Stop Club, dentre outras empresas muito interessantes. Legal, acho que começando pelo lado empreendedor aqui. Cara, qual era o problema que tinham, qual problema vocês resolvem e como que tá esse mercado aí? Acho que, cara, mobilidade mudou por causa de aplicativos e vocês entram como uma solução para o motorista, né? Foi exatamente assim que a gente começou, né? O Pedro, que é meu sócio, é meu amigo de infância, e ele me veio um dia perguntar: você já parou para pensar como é difícil a vida do motorista de aplicativo? Eu falei, putz, não. E eu pensei que todo mundo é a mesma reação, porque a gente entra no carro, no telefone, falando com alguém que está do nosso lado, não presta muita atenção nesse cotidiano. E a segunda pergunta dele foi, topa pesquisar? E então a gente é do Rio de Janeiro, a gente pegou 100 corridas usando Uber para cima e para baixo, entrevistando essas pessoas, e o que impressionou foi quão pouco a gente sabia. O nosso racional era exatamente o que você falou. Pô, tá todo mundo usando Uber, qual é a segunda derivada desse mercado? Ou seja, quais são as necessidades desses trabalhadores, dessa força de trabalho que não parava de crescer? E assim começou, a gente foi descobrindo, a gente entrou ali no buraco do coelho ali da Alice País Maravilha e ficou obcecado por esse problema. E quanto tempo tem já? Isso foi em setembro de 2017, quando a gente começou, com uma solução muito diferente do que a gente tem hoje, né? Na época, a gente alugava espaços ociosos em estacionamentos e montava um mini shopping para o trabalhador de aplicativo, um lugar onde ele parava o carro, almoçava, lavava o carro, tinha barbearia, tinha um zilhão de serviços, pequenos serviços mecânicos, etc. A gente foi escalando isso até a pandemia, quando veio o lockdown, a gente teve que fechar tudo. A gente tinha, na época, 12 pontos desse no Rio. Estava abrindo os 2 primeiros em São Paulo, mas era um negócio muito físico, né? Nosso aplicativo, na época, era controle de entrada e saída de estacionamento e clube de benefícios. E a pandemia obrigou a gente a pivotar e foi uma bênção disfarçada para a gente, que a gente não chegaria no tamanho que a gente tem hoje. Hoje a gente está em 990 cidades no Brasil, já tem usuários em mais de 50 países, 250 mil usuários ativos aqui no Brasil. E o usuário ativo é o motorista. O usuário ativo é o motorista ou entregador, mas majoritariamente é motoristas. E Bruno, acho que eu acompanhei, troca bastante sobre Raio. O que o investidor viu numa startup como a Stop Club? Cara, eu já ia falar isso mesmo sem você perguntar. A gente olha uma série de coisas quando a gente quer fazer um investimento, mas o time é um fator muito importante, talvez fundamental. É time, mercado, solução. Basicamente essas três, cada uma com as suas nuances e tal. Mas esses caras, assim, são empreendedores como a gente sonha. Tomam porrada na cara, se levantam, saem melhor, criam novas soluções, entendem a dor do usuário. E isso é uma preocupação que a gente sempre tem. Você está endereçando a dor de alguém ou você está simplesmente botando de pé uma ideia que você teve da sua própria cabeça? E eles têm essa centricidade no usuário. Quando a gente foi fazer um investimento, já era público que a Uber estava processando a Stop Club. Teve muito investidor que se avexou com isso daí. Verdade, verdade. A gente olhou para isso e falou, pô, peraí, vamos olhar direito isso daí, porque não adianta Isso é grande, a gente... né? Isso é grande. Se está incomodando a Uber, esses caras alguma relevância têm. E não basta a gente acreditar numa manchete dizendo existe um processo. O que está por trás desse processo? Quem tem a razão por trás disso? A gente foi olhar esse negócio e a gente falou, a gente acredita nesses caras. E eles estão ganhando. Boa. Cara, acho que vale falar um pouco, né? Quem quer assistir quer saber um pouco disso. A gente criou como eu falei, a gente tem 2 braços de ferramentas, segurança e performance financeira. Então, na parte de segurança, por exemplo, a gente transforma o telefone do usuário numa câmera secreta, onde ele grava, usando o próprio aparelho de celular, com vídeo e áudio, as corridas dele, o cotidiano dele, então ele passa a ter contraprova de tudo o que acontece ali. A gente fomenta muito comunidade, então ele divide a localização com amigos e familiares, tem salas de bate-papo para trocar experiências e tal. E na parte de performance financeira, primeiro a gente ajuda ele a entender a estrutura de custos dele,
porque isso é difícil, né? Então, pô, se o carro tem um carro alugado, se é próprio quitado ou próprio financiado, como é que é? Isso muda muito o custo operacional dele. E no final a gente dá um diagnóstico, basicamente dizendo, olha, você não deve aceitar corridas que te paguem menos do que R$ 1 por quilômetro do contrato que você está pagando para trabalhar. E aí, quando as plataformas oferecem a corrida, a gente lê aquela informação naquele cardzinho que aparece em 7 segundos, que o camarada tem que tomar a decisão. A gente lê aquilo e basicamente diz para ele quanto aquela corrida está pagando por quilômetro e por hora, para ele tomar uma decisão mais acertada de acordo com a vida dele. Né? Para as plataformas, isso não é exclusivo da Uber. Todas olham o seguinte, qual é o tempo-resposta entre o motorista e o passageiro. É isso que mais importa. Então, isso não entra o custo operacional. E tudo bem, não é o business deles isso, mas é o nosso. Porque a gente tenta otimizar o custo. A Uber não gostou muito dessa ferramenta. Tem as alegações dela no processo, que a gente claramente não concorda. E estamos discutindo lá na justiça agora. Quanto tempo já tá rolando isso? Isso tem 1 ano. 1 ano começou esse processo, basicamente. Legal, acho que a gente pode fazer uma série só sobre esse processo e o que ele vai se caminhando, o que acontece. Acho que eu faço a mesma pergunta pra você, que eu fiz pro Bruno, pra você, Luiz. Como que vocês olham o fundo também nesse ponto? Acho que vocês têm, desde 2017, tem bastante tempo, já passou bastante gente, o investidor. Como é o papel e como vocês escolhem estar junto ou não com aquele investidor X? O mercado aqui no Brasil, ele melhorou muito, né? Porque antigamente era basicamente você pegar o cheque que aparecesse. Você não tinha, o empreendedor não tinha muito poder de escolha. Era, apareceu o fundo tal querendo investir em mim. Pega, se garante, sei lá quando vai aparecer outro. Isso mudou drasticamente, né? Bruno pode até falar disso, pivotou muito, o pêndulo foi muito para o outro lado, ficou totalmente do lado dos empreendedores, aí a gente viu aquelas rodadas muito altas em 2021 e 2022, e agora está centralizado um pouco mais. Então o empreendedor tem acesso a muitos investidores e hoje tem realmente a capacidade de escolher um pouco mais, mas do nosso lado existe muito esse fit entre o empreendedor e o investidor. Você trazer alguém que vai virar teu sócio, teu parceiro, e que não acredita nas mesmas coisas que você acredita, é uma roubada. O Bruno, na primeira conversa que eu tive com ele falou assim, nosso processo de conversa é lento. A gente vai demorar alguns meses conversando com você. Tudo bem? Eu falei, cara, eu já adorei aí. Já foi ultra transparente e direto comigo. E eu acho ótimo que a gente vai usar esse tempo para a gente se conhecer. A gente não estava desesperado para levantar o dinheiro naquele momento e a gente foi se conhecendo. O time deles me impressionou muito. Assim, de como eles são complementares e cada um atacando um tipo de problema diferente. E a gente foi trazendo, antes deles investirem na gente, a gente já foi trazendo os desafios. E eles já foram ajudando a gente. E tem esses dois perfis, né? O investidor que é mais ativo e o investidor que é mais passivo. Os dois funcionam, depende do que você quer. Então acho que o fit ali foi muito bom. Quer complementar alguma coisa? Acho que você trazendo uma visão de investidor também, de fundos, de VCs que a gente vê por aí. E, cara, já conversei com vários fundos. Eu acho que esse ponto da complementariedade eu conversei bastante. A gente ficou próximo muito rápido, né? Deu um match muito legal entre Monkey e Raio. E principalmente Eduardo e os sócios também. Queria uma visão sua sobre o papel do investidor numa startup que está crescendo, que vai estourar, que vai dar super certo. Então, entender o papel do VC. Cada casa tem o seu viés nesse tipo de trabalho. E uma coisa que a gente conversa muito, até estava falando mais cedo com o Luiz, é sobre alinhamento. Alinhamento entre discurso e prática. Nem todo investidor tem que ser um investidor próximo da investida. Você pode ser simplesmente alguém que vai dar um cheque que fala, te vejo daqui a 10 anos. Só não fala que vai ser, né? Exatamente. Tem gente que diz por aí esse discurso do amigável ao empreendedor. Isso é um discurso muito marqueteiro e muito fácil de você jogar, porque as pessoas que estão levantando capital numa startup estão com pressa, às vezes o caixa está apertado, você tem que pagar as contas, você tem equipe, as pessoas têm salário, não é moleza. Então chega alguém que dá um cheque e fala, sou teu amigo, você é legal e não sei o quê, versus o outro que não está falando isso e está sendo um pouco mais difícil para dar o cheque e tudo. Às vezes alguns empreendedores mordem essa isca e caem no conto do vigário. E o mercado financeiro, assim como qualquer mercado, tem agentes que estão operando de forma a buscar alinhamento, resultados equilibrados, divididos entre todo mundo que está envolvido, e tem outros que estão olhando só o seu ganho próprio. Então, cabe muito ao empreendedor, eu acho que o empreendedor aqui do Brasil hoje em dia já está num estágio de maturidade mais alto também, saber separar quem vai ser o investidor. Como o Luiz falou, isso, você está trazendo um sócio. Por mais que talvez juridicamente o instrumento não seja uma sociedade no momento zero, é um sócio. E você está num momento muito delicado quando sua empresa é uma empresa jovem também. Então, quem são esses sócios, né? É importante que exista
essa testagem por parte dos empreendedores em relação aos investidores. Mas, dito isso, a gente vê de tudo. E por mais que o Luiz tenha feito bons comentários a respeito da Raio, é impossível você agradar todo mundo também. Então, a gente tenta fazer um trabalho muito primoroso, com muita preocupação com todos os nossos envolvidos, com os nossos investidores e com as nossas investidas, buscando os melhores resultados para todos, mas às vezes isso desalinha. Já teve casos de empreendedor que ficou chateado com a gente, porque, por exemplo, a gente demorou demais para dar um sim ou não no fim, etc. Então, isso daí é muito pessoal e o importante é todo mundo fazer o dever de casa. Eu acho que na minha época de começo de Monk ali, eu troquei muita ideia com muita startup de Floripa, assim, né? Então, a galera tava começando, era aquele boom que deu em Floripa, que era uma startup, mexendo numa árvore que era uma startup. E aí eu lembro que a dica na época era, investidor, cara, quanto menos ele participar, melhor. Eu lembro que falava muito disso. Só conversando com o novo perfil de investidores, que tem uma pegada de pessoas de negócio, que não é só o dinheiro pelo dinheiro, acho que, não que eu mudei a sua opinião, acho que é escolhas, né? Dá para entender bem nesse caso, assim, como é importante ter alguém como a Raio ali ajudando, sendo crítico, botando talvez o dedo na ferida, querendo entender, vocês também. Acho que isso traz uma expertise junto com o dinheiro muito importante para o dia a dia, né? Eu acho que essa questão do que você quer, né, como empreendedor. Eu, na minha vida profissional, sempre gostei e sempre percebi os meus pontos cegos. Às vezes você está cuidando muito de um problema, você está olhando aquilo ali só focado naquilo e você não percebe outras coisas que estão em volta sem alguma provocação externa de alguém que está um pouco mais longe. Eu sempre valorizei isso. Então, para mim, eu gosto de sócios e investidores que são participativos, que ajudam a gente a enxergar esses pontos cegos, que fazem boas perguntas e boas provocações. Não no sentido de o que você está fazendo errado, você deveria estar fazendo X, mas basicamente assim, você já viu aquele outro cenário? Ou vocês estão pensando naquilo outro? E é bom, às vezes, dar uma sacudida. Muitas vezes, já aconteceu de investidores nossos que foram empreendedores de alto, posso falar, que até o próprio Romero, na época da pandemia, o Romero, que é da Headline agora, ele trouxe algumas provocações, a gente fala assim, não, Romero, não é por aí não. E ele falou assim, opa, beleza, fechado. E outras que ele falou assim, gente, vocês estão malucos, vocês não viram aquilo outro? A gente, putz, a gente não está pensando nisso. Então eu vejo muito valor disso. Quando o Bruno falou assim, a gente é mais próximo, eu falei, eu adoro. E tudo bem, a gente tem outros investidores que são totalmente passivos também. Mas isso foi alinhado desde o começo. Falou assim, cara, a gente vai investir aqui, vai ficar mais passivo. Se você precisar da gente, a gente tenta ajudar e tal. E tá tudo certo. Mas foi alinhado desde o começo. O que é ruim é quando o empreendedor fala, não, eu quero que você seja totalmente passivo. O cara fala, você. Ou o contrário, fala assim, não, eu quero que você seja muito ativo comigo. O cara desaparece. Tem umas coisas assim que, nesse mercado que tem essa dinâmica, né, do investidor e investida, aquele que dá o dinheiro, aquele que recebe o dinheiro, criou-se uma dinâmica desequilibrada até de poderes que, na minha opinião, está totalmente errada, porque o poder é de quem constrói, o poder não é do provedor de capital, não deveria ser num sistema ideal econômico, né? O poder tem que ser de quem está empreendendo, quem está construindo. O capital é uma ferramenta, é um combustível, mas dentro dessa dinâmica, acaba que tem algumas negociações também que tem que ser muito cuidadosas. Então, você vai aceitar capital de algum investidor, tem muito empreendedor que muitas vezes assina coisas que depois vem a se arrepender. Tem cláusulas que são chatas de ler, aquela coisa jurídica árida e tudo mais, mas se você não presta atenção, daqui a pouco você está, como empreendedor, garantindo que o investidor vai ter prioridade, por exemplo, em algum tipo de remuneração numa saída, dando como garantia a sua própria remuneração. E tem muito empreendedor que constrói coisas enormes, depois tem uma saída, o VC se dá muito bem e o empreendedor sai com muito pouco, proporcionalmente. Não que isso esteja errado ou certo, mas o ponto é muito necessário uma atenção muito grande nesse tipo de detalhe, né? E até pouco tempo atrás não tinha ChatGPT para ajudar nisso, né? Hoje em dia já ajuda um pouquinho nessa leitura de contrato. Você é meu advogado. Dica para quem usa o ChatGPT para acelerar. Você é meu advogado, o que eu tenho de riscos aqui? Exato. Já ajuda bastante. E acho que um ponto me pegou, vocês dois falaram. Você falou do tempo de negociação que você tem. Que você falou, vai demorar alguns meses. Acho que vale até para a gente fala muito para startup, qual é a dica? Mas para o fundo, quem está montando um fundo? Por que vocês demoram esse tempo? Qual é a dica que dá para esse fundo que está iniciando? Ou ele vale botar o cheque rápido? Por que vocês demoram isso? Tanto como fundo, tanto como startup? Olha, esse é um tema longo e complexo. Eu vou até falar disso aqui no Rectal, tá? Minha palestra amanhã é sobre isso. É uma decisão impossível, né? Você escolher uma empresa para investir versus outra.
você, especialmente empresas muito jovens, você está trabalhando em cima de uma intangibilidade muito grande. São modelos de negócio inovadores, você não tem como comparar com outras coisas que já existem. Qualquer projeção que você criar, qualquer modelagem que você criar, está sujeita a alterações de premissa meio arbitrárias. Eu posso, da minha cabeça, fazer um Excel que uma empresa vai valer 1 bilhão ou vai valer 10 milhões. Cabe tudo no Excel. Cabe tudo no Excel. E então a gente tem que... O nosso desafio e a forma como a gente aborda aqui na Raio é muito voltada para um processo de descoberta. A gente se baseia muito em design thinking para tomar decisões de investimento. E o design thinking é muito pensado a partir do ponto da descoberta. Então, como que eu crio hipóteses, testo hipóteses no mundo real e aprendo com esses testes e com isso gero inteligência para o meu modelo se tornar melhor. Então a gente criou um processo que tem etapas muito bem definidas e essas etapas precisam ser cumpridas de forma muito disciplinada, ou seja, eu quero funcionar a partir de um método, eu não quero funcionar a partir do achismo do Bruno ou dos meus sócios ali na Raio. O método tem que funcionar, mas ele não pode ser um método burro e cheio de preconceitos. E no nosso mercado de VC tem muito preconceito. Ah, eu só invisto em fundador de segunda viagem. Ah, não, se for um casal empreendendo, eu não invisto. Ah, se for isso, não sei o quê. Se formou na universidade tal, eu invisto. E isso é muito arbitrário. E a gente tenta tirar um pouco isso no processo, mas a gente quer sempre colocar em xeque o nosso próprio processo. Então, ao final de um certo período, a gente sempre olha para trás e fala onde é que a gente errou e acertou nas tomadas de decisão e como a gente torna o nosso processo melhor. E aí a gente vai hackeando a nossa forma de trabalhar, mas a gente não consegue fazer todas as perguntas que a gente quer fazer e olhar todos os ângulos que a gente quer em menos de 2 meses. A gente tem que olhar mercado, time, a gente entrevista clientes, outros investidores, consultores. A gente vai muito fundo, mesmo numa empresa tão cedo. Então, leva tempo. E é uma decisão séria, né? Um negócio interessante, quando a gente conversou pela primeira vez, foi um amigo nosso em comum que indicou, né? E eu terminei a reunião e fui falar com meus sócios. Eles estavam fazendo essa reunião por vídeo. E voltei pra sala, falei assim, cara, conheci um fundo agora que eu adorei. Adorei o cara. Falei assim, não sei se vai rolar investimento não, tá? Mas eu adorei o cara e o cara adorou a gente. Então, isso já é um ótimo sinal. Do lado que é complicado dessa história do prazo para a empresa, é que semana é semestre para startup. Então, isso de fato, quando ele me falou isso, eu falei, cara, tudo bem, isso é um problema, mas a gente pode esperar. E eu gostei do cara. Vamos levar isso adiante. A gente foi tocando. Eu falei, Bruno, a gente tá levantando a rodada, pode ser que a rodada feche. Né? A gente também foi claro quanto a isso. Casou, deu tudo certo. Boa. E já aconteceu o contrário. Já teve empresa que a gente sempre fala do tempo que leva, não sei o quê. Teve empresa que chegou e falou, olha só, pessoal, já fechei aqui, vou embora. E a gente fala, beleza, boa sorte, tudo bem. Faz parte do jogo. Algumas a gente não vai conseguir entrar ou então chega, e aí é o que a gente não quer, chega aquele negócio que alguém indica e fala, tem que entrar até amanhã, já tem tal e tal investidor dentro, o valuation está enorme, não sei o quê, depois já vai ter uma outra rodada, e a gente fala, cara, se eu não posso olhar e entender, eu não quero, entendeu? Eu entendo o lado da startup, né? O processo de fundraising, ele é duríssimo, né? Então, assim, você toma, 90% de não, ou talvez mais, é duro, é complicado, dói. Você tem que ficar sempre mantendo a energia alta e você quer resolver isso o mais rápido possível. Só que isso tem um outro problema, né? Que às vezes você está botando para dentro pessoas que você não deveria. A gente teve muita sorte, nosso investidor. A gente nunca teve problema sério com nenhum investidor. Mas já vi amigos, empreendedores que já tiveram problemas seríssimos com investidores. Tipo qual? Seria legal saber. Por exemplo, como o Bruno falou, assinou um documento rápido, fez um contrato. Isso aqui é um safe padrão. Mas aí foi vendo as entrelinhas ali, o cara colocou outra coisa que dava poderes para o cara de 1 zilhão de vetos que o cara não tinha percebido. Por exemplo, ou às vezes do cara, por exemplo, começar a querer ter uma ingerência no negócio, mesmo não escrita, que nunca tinha sido combinada. E o cara assim, peraí, cara, você não era essa pessoa quando a gente conversou. Eu falei assim, não, mas se eu sou seu investidor, eu vou opinar nisso sim, e tal, e o empreendedor ficar acuado com isso. Eu já vi isso acontecer também. Porque as pessoas não tiveram um pouquinho de tempo de se conhecer. Então, é legal fechar rápido? Óbvio que é, mas tem esse outro lado também. Sim. E que dica você daria para startup que está procurando um fundo? Eu acho que trazer capital externo para dentro da sua casa, trazer sócio para sua empresa, é uma coisa que você tem que saber muito bem onde você está se metendo. Os investidores colocam dinheiro esperando retorno.
eles não estão necessariamente querendo participar do teu negócio pro resto da vida. Em 10 anos você tem que ver uma saída. Em geral é o prazo que se trabalha, 10 para baixo. Nem todo negócio tem um perfil para isso. Tem fundador que quer o dinheiro, mas não quer ter que ficar reportando, sendo transparente com os investidores. Não é da natureza daquele ou daquela empreendedora fazer isso. E isso não casa com o investidor. O investidor precisa receber informações. A outra coisa é... Então, número 1 é determinar de fato se você quer esse tipo de dinheiro, porque existem outros tipos de dinheiro disponíveis. Tem empréstimo de banco, tem empréstimo de família, tem editais, tem organismos multilaterais, tem milhões de opções de dinheiro. A opção investidor, ela vem com amarras. E quanto mais avançada a tua empresa está, provavelmente mais amarras você vai ter. Então, o primeiro passo é a real necessidade. O segundo passo, a gente tocou bastante aqui, é alinhamento. Então, faça o dever de casa, entenda quem você está trazendo para dentro de casa. Não que o mercado seja necessariamente perverso, que você vai trazer alguém malvado, não é isso. Mas, às vezes, um mero desalinhamento, alguém que acha que entende mais do seu negócio do que você e que vai querer ficar te apontando os rumos da tua empresa. Tem 1000 questões que você tem que pensar muito bem e você tem que ter muita noção de para que você quer aquele dinheiro. Legal. Acho que serve também para você. Que dica para startup aí? Por exemplo, no caso da Raio, quando começou a fazer pesquisa nossa, para vocês teve um lado fácil, que era só pegar Uber 99, InDrive por aí e conversar com os motoristas, né? Teve esse lado de pesquisa que foi fácil. Do nosso lado, o que eu sempre falo é converse com investidor, em outros empreendedores que foram investidos por eles. Para saber qual é o modus operandi em 6 meses, 1 ano, que aí você já conhece mais profundamente a pessoa, né? Porque, fazendo aqui uma analogia olímpica, tem empreendedor e tem investidor que parece a gente vendo as meninas lá da ginástica artística, né? Fala assim, pô, não era pra fazer assim, isso era muito fácil, tinha que ter feito aquilo outro. Uhum. E, pô, é um desafio tremendo às vezes, Sim. né? Não é assim. Então, a principal dica que eu sempre falo é converse com outros empreendedores que foram investidos por esse fundo e pegue o feedback disso. Isso é principal. E tenta conversar um pouco mais, não seja tão apressado, o mundo não acaba em uma semana, fazer um pouquinho de dever de casa vale a pena. Boa. Tem uma pergunta que você queria fazer pro Luiz, Bruno? Tem sim. Uma coisa que a gente observa, em geral, o empreendedor, pela dinâmica que existe de volta e meia precisar ir ao mercado, captar mais dinheiro, após receber o investimento, como é que é, na tua visão, essa mudança de chave entre você parar de enxergar aquela pessoa que entrou investindo na tua empresa como esse investidor para quem você tinha que ficar fazendo pitch e passar a virar essa chave de agora somos sócios? Cara, essa é uma excelente pergunta. Se o alinhamento, no nosso caso, foi um pouco diferente. A gente conversou muitas vezes, a gente já se conhecia bem. Então, essa virada de chave com a gente foi quase imperceptível. A gente já vinha de muita conversa. Mas o que acontece às vezes é que você precisa, de fato, fazer um onboarding. Fala assim, peraí, agora você está dentro de casa. No nosso processo de fundraising, a gente foi transparente com você, falou um monte de coisa, mas é óbvio que tem alguns desafios internos aqui que ainda está no processo de sedução, é uma paquera, né? Então agora vem para aqui para dentro, vem para o meu lado aqui e olha que eu estou enxergando de desafio e me ajuda. Sim, agora estamos namorando, vem cá ver você. Agora já pegou na mão, vamos embora, né? Não é mais só flerte, sabe? Então como é que eu estou enxergando esses desafios aqui? Você pode me ajudar de alguma forma com isso? Então gastar um tempo depois que isso aconteceu. Tem um investidor nosso que entrou agora há pouquíssimo tempo. E a gente vai fazer esse onboarding com ele semana que vem. Que foi a ACE. Então, vamos agora olhar do nosso lado aqui. A gente está vendo esse desafio. Eles são ultra experientes há muito tempo no mercado. É muito legal você pegar isso. Mas você tem que investir tempo nisso. Tem empreendedor que não gosta disso. Assim, cara, você já me deu dinheiro, nossa relação agora vai ser carta de reports. Tem pergunta para o Bruno? Tem, a gente estava falando, eu não esperava essa rodada, mas a gente estava conversando agora mais cedo sobre um amigo em comum, né, que a gente falou, poxa, por que para Raio não interessa investir, de repente, nesse momento? Aí você falou, porque não é um negócio onde a maior parte é tocada no Brasil. Quando vocês tomaram essa decisão de que assim, nós teremos um fundo que vai olhar negócios brasileiros ou que acontecem majoritariamente no Brasil? E por que isso é determinante para vocês?
Isso é determinante para o nosso fundo atual. Ou seja, a Raio é uma casa nova, a gente hoje tem um fundo, a gente vai para o segundo muito em breve. O segundo vai seguir ainda a mesma estratégia de capital semente focado em Brasil, mas essa é a estratégia que a gente montou e se posicionou para executar. Capital semente Brasil. A capacidade de tomar decisões está muito baseada em quanto a gente tem um diferencial dentro de determinado mercado. A gente se sente muito pronto para tomar decisões sobre o mercado brasileiro. É muito diferente de eu fazer uma análise de um mercado que eu não domino, que eu não sou um insider. A gente tem outras teses a desenvolver e em breve a gente vai lançar outros produtos visando outros mercados, mas tem toda uma estrutura interna que a gente tem que desenvolver para poder abordar isso. Eu não acredito que dá para fazer copy-paste das coisas. Voltando para a metáfora olímpica, não, é diferente você ser a Simone Biles do que você ser a Rebeca Andrade. O ambiente de negócios no Brasil, assim como o ambiente para os atletas brasileiros, é extremamente mais desafiador. Você lá tem um nível de suporte, de acesso, de capital, de patrocínio, voltando para o esporte, que aqui você não tem. Não tirando o mérito da Simone Biles nem nada, mas você ser uma Rebeca Andrade, você tem que superar tanta coisa. E o empreendedor brasileiro tem que superar muita coisa. E o ambiente de negócios do Brasil é muito diferente, tá? Então eu estou dizendo, e não quero tirar de novo o mérito da Simone Biles, que ela é brilhante, mas o empreendedor brasileiro e o mercado brasileiro tem características muito próprias. O mundo não é globalizado nesse sentido. Regionalismo importa muito. Então, se a minha premissa é dar o retorno que eu quero dar, e a gente leva isso muito a sério, eu tenho que estruturar as estratégias com começo, meio e fim. A nossa estratégia para capital semente parte da nossa área de domínio, que é o mercado brasileiro. Amanhã eu vou ter outras estratégias e aí a gente volta a falar com esse nosso amigo aí. Essa ficou meio simples. Posso fazer uma adicional rápida? Você falou no começo que vocês olham, e eu já ouvi isso de alguns outros investidores, que vocês olham sempre os empreendedores, né, o time, o mercado e, por último, a solução. Se a gente for fazer uma divisão aí usando desse bolo de 100%, né, quanto você alocaria de importância para cada uma dessas? Essa é fácil também, cara. É fácil também? Mas essa é rápida, é boa. Mas essa é boa falar. Não que seja fácil. fácil. Já ouvi muito empreendedor achar que, não, minha solução é brilhante, é isso que mais importa. E a gente sabe que não é assim, né? Mercado e time não são negociáveis. Solução é negociável. Legal. Sem mercado, esquece. Esquece. Você pode ter a melhor solução do mundo, melhor time do mundo. Sem time, não adianta ter um belo mercado e uma bela solução. Sem solução, mas se você tem um super mercado e um super time, esses caras vão chegar do outro lado. Isso a gente acredita tranquilamente. Legal demais. Cara, um baita papo, acho que a gente conseguiria ficar tempo aqui. As perguntas foram Tava boas. A próxima ele vai agora, entrevistar, vai ter que entrevistar. Nossa, fica vocês dois, fica entrevistando aqui. Aprendo rápido. Peguei você. Boa. Cara, eu queria saber os próximos passos do Top Club. O que vocês estão vendo aí pro futuro? O que vocês estão pensando? Pergunta pra vocês Tem muita dois, coisa aí, né, cara? Tem bastante coisa. A gente está lançando nosso banco digital agora, então começando a ajudar os trabalhadores de aplicativo com produtos financeiros. A gente tem alguns diferenciais competitivos do que outros bancos digitais têm no mercado. São soluções feitas especialmente para os desafios que eles enfrentam. Isso é uma das coisas que a gente mais acredita. E crescendo muito aqui e expandindo, inclusive, para outros países. A gente já tem usuários em outros países, mas isso aconteceu organicamente. Agora a gente vai fazer um esforço realmente intencional para isso acontecer e a gente ganhar mais mercado. Pode dar palhinha já da marca, essas coisas? Se não puder, não dá também. Pode, esse é um outro desafio também. A gente está trocando de marca. Então a gente está saindo de Stop Club, que fazia uma alusão, como eu falei, ao nosso modelo de negócio anterior, né, dos pontos físicos. E a gente está mudando para uma marca nova que é Gig United, Gig de Gig Workers, que vai ficar abreviada para Gig U. Legal. Aqui no Brasil vai ficar Gigo, com certeza. Gigo, claro. É bom também. Legal. Cara, eu acho que obrigado vocês. E a gente sempre fecha com cada um dando uma dica. Dá a primeira dica você? Cara, pode ser profissional, pessoal, sobre startup, sobre fundo de investimento. O que você quiser. Qual é a dica que você daria para quem está conhecendo agora? Cara, seja muito curioso. Seja muito curioso e não canse de fazer perguntas. E a sua, Bruno? Pô, vai ser difícil superar essa. Eu vou para um outro lado, então. Viaje muito e conheça muitas outras culturas. Legal demais. Obrigado. Valeu. Valeu, Edu. Obrigado, deu prazer, cara. Valeu. Valeu, galera. Super episódio, direto do Coreto da Praça. Mais um Monkin por aí, direto do Hacktal. Valeu!